Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ontem eu postei um vídeo falando sobre tipos de copo para beber uísque e depois algumas pessoas entraram em contato comigo e estavam com algumas dúvidas e perguntaram por qual que é a diferença, né? Qual que é a vantagem real de você utilizar uma taça de degustação para beber uísque puro ao invés de utilizar o copo tradicional, esse copo tumbler aqui, sendo que a gente vê em muitos lugares, filmes, né? E no dia a dia mesmo as pessoas usando esse copo para beber seu whisky, aquele whisky cowboy tradicional. Então eu resolvi gravar esse vídeo para trazer uma explicação sobre isso para vocês. Bom, como eu disse no vídeo, o whisky é seu e você bebe ele da maneira como você achar melhor, não tem problema nenhum. Só que eu trouxe algumas informações porque você que está iniciando nesse mundo das degustações, é interessante você saber e é interessante também você utilizar, se você quiser, algumas taças que são utilizadas tecnicamente até por avaliadores em competições. Eu tenho aqui, por exemplo, essa taça que é a taça ISO, que é uma taça que ela é coringa. Ela é usada tanto para degustação de uísque, de vinho, de cachaça, de conhaque, qualquer outro tipo de bebida, né? Ela é uma taça multiuso, digamos assim. Existem outras taças, né? Mas eu tenho aqui uma taça Glencairn, que é a taça oficial de degustação de uísque. Ela é uma taça que ela foi projetada para realmente extrair, né, potencializar todas as nuances da bebida. Mas assim, é uma taça um pouco mais cara e se você que está começando agora, eu aconselho adquirir uma taça ISO para começar, né, para ver se você realmente vai gostar, né, se você vai querer continuar nessa empreitada, né, e depois passar para uma Glencairn, né, porque a taça ISO você já vai estar muito bem servido com ela. Então pode ficar despreocupado que você vai conseguir degustar e sentir todas as sensações, né, possíveis na degustação de um whisky com ela. Mas vamos lá então. Qual que é a vantagem na prática de você utilizar uma taça como essa, né, ao invés de um copo? Bom, para começar, ela tem essa haste aqui, né, e no caso da Glencairn, uma base, onde você vai segurar e você não vai segurar direto onde fica a bebida. Então a sua mão não vai transferir calor e vai evitar assim que o seu whisky evapore mais rápido, né? Você não vai esquentar o seu whisky, ele vai estar na temperatura que você colocou na taça. A outra diferença que também é muito importante é que essas taças elas têm a boca mais fechada. Então, numa avaliação sensorial, você vai conseguir perceber muito mais, você vai concentrar os aromas da bebida aqui e você vai conseguir perceber com muito mais facilidade todas as nuances que o whisky traz para você. Em uma avaliação sensorial, a gente vai analisar basicamente três características, né? Primeiramente, é a característica ocular, né? Que a gente vai analisar a cor do whisky e também a oleosidade dele. A gente pode olhar aqui, por exemplo, esse whisky aqui é um Laphroaig, então ele é um whisky bem oleoso. Quando você gira ele assim na taça, você olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele forma algumas lágrimas e essas lágrimas elas travam na taça e elas escorrem bem devagar, tá vendo? É uma característica. Agora, dependendo do uísque, essas lágrimas podem se formar, mas elas vão escorrer de forma média ou de forma mais rápida. Vai depender muito se é um uísque oleoso ou se ele é um uísque mais ralo. Nem todo uísque, isso não quer dizer que o uísque é melhor que o outro, mas é uma característica. Nesse caso, que é um uísque turfado, ele tem essa característica oleosa. Já sobre a coloração do uísque, fica às vezes mais difícil a gente fazer uma análise, porque muitas vezes as destilarias elas colocam corante. É um corante natural de caramelo, ele não vai alterar o sabor da bebida, mas por um lado ele vai padronizar. Então assim, você não sabe, né? Você não tem como saber se aquela cor foi do barril ou foi uma cor que foi adicionada depois, né? Agora você tem que analisar, você pode olhar nas garrafas e ver, se vier falando que não tem corante, então é aquela cor que realmente foi extraída do barril, tá? E é bem interessante. Já na segunda etapa, nós vamos fazer uma análise olfativa, né? E como eu disse, essa taça, por ter essa boca mais fechada, ela vai facilitar muito para você sentir os aromas do uísque, né? Você vai conseguir detectar se ele é um uísque mais doce, um uísque picante, um uísque com mais amargor, um uísque floral, um uísque frutado,
né, todas as notas, vai facilitar muito para você perceber as notas do uísque. Por isso que é importante você utilizar esse tipo de taça de degustação. E agora vem a terceira etapa, né, que é a melhor de todas, a mais esperada, que é beber o uísque. Então, você vai utilizar essa taça, né, e ela vai te proporcionar uma experiência melhor, porque você vai ter mais contato com a parede da taça, né, e vai liberar mais aromas, mais sabores, né? Lembrando que o uísque, a experiência de degustação do uísque, 60%, de 60% a 80% ela está nos aromas, né? Então, se você utilizar a taça correta, você vai conseguir amplificar essa sua experiência de uma maneira muito bacana. Mas enfim, né, como eu falei, o uísque é seu, não tem nada certo nem errado, são apenas dicas, né? Se você gosta de você beber seu uísque com gelo, você gosta de beber ele com refrigerante, fazer um drink, utilizar energético, fazer aquele copão de uísque com gelo de coco energético, tá tudo certo, não tem problema nenhum, você bebe do jeito que você achar melhor. Aliás, tem muitos uísques por aí que são feitos exatamente para isso, para você fazer drinks, não são uísques que foram feitos para você degustar. Inclusive as empresas recomendam que você faça drink com esses uísques, e é uma grande variedade. E a regra é clara, se você está feliz, se você está satisfeito com a forma como você está fazendo, como você está bebendo, está tudo certo, é isso aí. Eu só trago essas informações, né, para quem tem interesse de se aprofundar um pouquinho mais nesse universo dos uísques e das cervejas, né, gosta desse tipo de conteúdo, né, a gente quer trazer esse tipo de informação para vocês. Então, eu queria pedir agora para finalizar o vídeo, né, que já ficou um vídeo bem grande, para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, né, com as pessoas, com seus amigos, com as pessoas que vocês acham que gostam desse tipo de conteúdo, né, para incentivar a gente a continuar produzindo mais materiais assim para vocês, tá bom? Então, saúde, boas degustações e um forte abraço para todos.